Sejam todos muito bem-vindos à Expert 2020. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Bruno Marques e Júlio Fernandes. Antes que a gente comece aqui a falar sobre esse painel, né, que é o grande tema aqui em discussão vai ser a questão da possibilidade de juros zero no Brasil, um importante tema para esse cenário que estamos vivendo. Eu gostaria de comentar sobre a nossa agenda da XP Asset, né? Então, como eu estava comentando com o Bruno, a gente tem uma série de conteúdos que vão acontecer ao longo do dia para essa interação com vocês, nossos assessores, nossos clientes. Então, não deixem de acompanhar toda a nossa programação. Quem pôde, hoje às 9 horas a gente teve uma palestra sobre os fundos da DNA, bem importante ali junto com o time do Danilo, do Felipe Dexheimer. Às 11 horas a gente tem um painel sobre a carteira de FIIs e único só investimento, então a possibilidade de você alocar dentro do universo de fundos imobiliários, a partir de fundos. Às 16 horas temos uma palestra sobre o investimento em infraestrutura e às 17 horas temos uma apresentação sobre a família de fundos Selection. Então não deixem de participar e os assessores que estão aqui presentes não deixem de convidar também os seus clientes. Bom, para a gente começar aqui nosso bate-bola, primeiramente gostaria que vocês, Júlio e Bruno, se apresentassem aí no jogo rápido, 30 segundos, para aqueles que não conhecem, quem que é Júlio Fernandes e quem que é Bruno Marques. Tá no mudo, Júlio. Júlio já começou no mudo, então passa a bola para você, Brunão. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos pela presença. É um prazer. Bem-vindos à Expert. Acho que vai ser muito interessante esse evento. Bom, sucintamente, eu sou gestor dos fundos multimercados da XP Asset, junto com o Júlio, que é meu parceiro e co-gestor nessa empreitada. A gente está desde o começo de 2016, nós viemos para montar a área macro. Eu faço gestão de fundos multimercados desde 2002, sempre focado em gestão de fundo macro, multimercado de terceiros, sempre focado principalmente em Brasil, área macro, etc. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Bem, agora fora do mudo, né? Bom dia a todos. É um prazer iniciar essa Expert aqui na nossa sala da XP Asset Management. Eu comecei no mercado financeiro em 95, já são 25 anos de experiência. A gente até vai falar bastante sobre toda a história dos juros no Brasil, então essa experiência conta muito. Eu fui sócio do Banco BBM durante 13 anos, passei no Itaú Asset, na Gap, e desde 2016 me juntei aí ao meu parceiro e sócio Bruno para a gente começar essa empreitada nos fundos multimercados macro da XP Asset. Legal, legal. Bom, até joguei na tela uma apresentação, né? Acho que vocês prepararam bastante material até para deixar uma dinâmica mais clara, mais gráfica, e eu acho que trazer uma interação maior sobre o tema. E acho que para começar aqui a nossa discussão, acho que é importante a gente falar, né, que como a gente vem de um ciclo muito forte, né, de queda de juros, né, pensar que ali em 2015 e 2016 a gente teve aí os juros no patamar aí próximo de 14,25, e desde então a gente vem nesse ciclo muito forte, muito agressivo de cortes, e queria entender, na verdade, né, Júlio, eu queria que você começasse até aqui o nosso painel falando como que a gente chegou, né, nesse patamar de 2,25, né, o que trouxe esse suporte para que a gente conseguisse atingir esse novo patamar de juros, que até então, eu acredito que em toda a sua carreira você jamais deve ter pensado que a gente chegar aí nesse nível atual de juros. Bem, então vamos lá. Realmente é inacreditável os níveis, né, que a gente chegou hoje. A gente vai passar um breve overview desses 20 anos, praticamente 20 anos do sistema de metas de inflação. O sistema de metas foi introduzido em 1999, quando o câmbio, ele estava controlado, o câmbio virou flutuante na gestão do Armínio Fraga, e desde lá, né, o sistema de metas de inflação teve que passar por um longo processo para que a gente conseguisse convergir a inflação para os patamares, né, para o centro da meta, e que com o tempo permitiu essa queda nunca antes imaginada, né? Nós brasileiros somos acostumados com juros de 2 dígitos, com juros de 1% ao mês. Nunca ninguém imaginou que agora a gente estaria em 2% ao ano, né? Juros de 0,15 ao mês, coisas inacreditáveis. A gente vai contar um pouquinho dessa história agora. Então, começando aqui no slide em que a gente mostra toda a história dos juros no Brasil, o que a gente
quer dividir esses 20 anos em 3 períodos. Tá? Eu acho que para facilitar, tá, a nossa história, são 20 anos, é muito tempo, é muita história para contar. A gente está querendo aqui simplificar de alguma maneira para vocês entenderem como foi essa trajetória. Não foi uma trajetória fácil. Agora a gente convergiu para a média dos países emergentes. A gente está até um pouco abaixo da média dos países emergentes, mas não foi um caminho fácil. Então, vamos começar ali em 2002. A gente já teve juros, quem lembra, 2002, 2003, na transição do Fernando Henrique para a gestão do Lula, a gente já teve juros de 25%, 26% no Brasil. A gente acompanhando a linha azul, essa é a linha dos juros no Brasil, a gente começou o período da transição com juros de 26%. E o que basicamente consiste o sistema de metas de inflação para que ele seja crível, tá? Para que ele dê certo? Basicamente, ele depende de um Banco Central comprometido com meta de inflação. É um Banco Central que vai buscar o centro da meta. Então, se precisar, ele vai subir juros, sim, né? Para frear a atividade um pouquinho e jogar a inflação para baixo. A gente precisa também de uma política fiscal austera. Então, é muito importante esses 2 conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Banco Central com compromisso com a meta e o fiscal austero. A outra parte do tripé é o câmbio flutuante, mas o câmbio flutuante esteve com a gente nos últimos 20 anos, então eu não vou entrar nesse ponto. No primeiro período que eu queria dividir, 2003 a 2010, ali até o início de 2010, eu diria, a gente teve um Banco Central comprometido com a meta de inflação, era a gestão do Henrique Meirelles, quem lembra. A gente teve uma política fiscal muito austera. A gente teve superávites primários, começou com Palocci, depois foi com Manteiga, superávites primários de 2%, 3%, chegou até a quase 4%. Isso fez com que o Brasil recuperasse a credibilidade junto aos investidores. E a gente conseguiu abaixar a Selic, a gente vê na linha azul, de níveis de 20%, chegou até a 25%, para níveis de 10%. Naquela época já parecia muito. A linha amarela são os juros reais brasileiros, saíram de 10% para perto de 5%. No entanto, essa nossa convergência parecia que a gente estava convergindo. Quando, no entanto, ali a partir de 2010, é o segundo período que eu quero citar, teve a crise de 2008, a crise da Lehman Brothers, na crise americana, e ali foi um corte. A gente pode dizer que a gente deu um passo para trás. Eu diria até 2, 3 passos para trás. Porque a gente abandonou, tanto a política monetária não foi mais tão comprometida com o centro, quanto a política fiscal ela começou a ser expansionista. A gente saiu de superávites primários para déficits primários. Então, a gente vê a setinha, a gente teve uma interrupção no processo de convergência. A Selic, os juros que estavam caindo para 10, voltaram para níveis de 14. Por quê? Porque o monetário, que é os juros, e o fiscal têm que andar juntos. E eles não andaram nesse período de 2010 a 2015. Tá? Então, o monetário querendo cair os juros e o fiscal expansionista jogou contra, a gente teve um passo para trás, quando no início de 2016, aí sim, é o nosso terceiro período, houve uma troca de Banco Central, entrou o Ilan, né, na gestão do Temer, houve uma troca de novo na Fazenda, entrou o Meirelles na Fazenda agora, e teve uma volta com compromisso com o fiscal. Teve uma agenda de reformas que é muito importante, e eu queria citar aqui rapidamente, a gente implementou o teto de gastos, então a gente tinha gastos muito fortes, a gente conseguiu controlar os gastos reais agora, que cresceram a 6% real para níveis de zero. A gente implementou uma TLP, tá? Que permitiu com que os juros no Brasil agora todos pagam a mesma taxa. A gente tinha uma política de crédito subsidiado. Então, teto de gastos, restringindo gastos do governo. TLP, a gente controlou a expansão parafiscal, tá? Que o BNDES emprestava muito. E, por fim, a reforma da Previdência. Tudo isso fez com que o gasto no Brasil voltasse à trajetória e a gente voltasse a poder cortar os gastos. Conforme a gente pode ver nesse slide, que é o slide seguinte, a gente teve 3 períodos de inflação. No primeiro período que eu citei, a inflação estava caindo para o centro da meta. A inflação, o IPCA, saiu de níveis de 15%, 16%, para níveis de 4,5% no primeiro período em 2010. De 2010 a 2016, a gente teve um passo para trás que eu citei. A inflação no Brasil saiu de níveis de 4,5% e ela foi subindo para níveis até de 10% no final de 2015. Quem lembra dos preços controlados da gasolina, da energia? Quando soltou, a inflação explodiu. E de 2016 para cá, novamente a gente, com as reformas, teto de gastos, TLP,
Previdência, a gente conseguiu controlar a inflação novamente e a gente está tendo inflação por 4 anos abaixo da meta. Se a gente olhar ali, a meta, que é a linha cinza, a gente desde 2017, 18, 19, 20 e talvez 21, a gente vai ter inflação abaixo da meta. Tudo isso permitiu com que a gente caísse a Selic. Tá? Se rapidamente a gente voltar no gráfico anterior, Manfredini, tá? A gente vai ver, olha o final do gráfico. A Selic, de 2016 para agora, ela caiu de níveis de 14% para 6% em 2018, 6,5%, para 4,25% no início desse ano e agora para 2,25% é a linha azul e com juros reais zero, que é a linha amarela. Tá? Então, agora, voltando a passar a nossa apresentação... Só um comentário, eu lembro direitinho quando a gente iniciou, né, esse início do ciclo de cortes, que vocês estavam começando, né, esse projeto, né, do XP Macro, acho que estavam ali ao longo daqueles primeiros meses, enfim, e a gente discutia bastante, né, até onde esse primeiro ciclo de cortes ele iria parar. Eu lembro que vocês tinham até uma visão muito mais agressiva do que era a própria visão de mercado, né, e até então acho que se tinha um grande questionamento e, de fato, acho que vocês foram um dos principais gestores que conseguiram vislumbrar que esse ciclo de cortes poderia ser muito maior do que era aquela expectativa inicial, né? Do 14,25, nós imaginávamos que daria para chegar perto de 7,5, 8, logo no início. E, surpreendentemente, a inflação foi controlada de tal maneira, né? E tudo que aconteceu, que agora do 7,5 a gente foi surpreendido para 6, para 4 e agora para 2,25. Realmente surpreendente. Não, e no momento que todo mundo falava em uma taxa patamar ali mais próximo de 9, 8,5, enfim, acho que foi bem legal essa questão, até no início do produto. Então, vamos passar aqui, Julião? Vamos passar. Eu acho que a mensagem é essa, foi uma convergência, não foi fácil, teve um passo para trás no meio do caminho, mas a gente conseguiu chegar onde a gente imaginava lá atrás, até um pouco surpreendentemente. Agora é só a gente tomar cuidado para não dar um passo para trás de novo. Tá? A mensagem é, o fiscal tem que ser controlado, para a gente não dar de novo aquele passo para trás que a gente deu naquele segundo período. Agora, passando rapidamente, a gente mostra agora a curva de juros nominal 2 anos atrás. Tá? Essa linha amarela é a curva de 1 ano de juros no Brasil, que há 2 anos atrás a taxa de 1 ano era 8. A taxa de longo prazo, que é o finalzinho ali, 12 anos, era 12. Agora, olha o mercado hoje. Hoje, a taxa de curto prazo está perto de 2 e a taxa de longo prazo no Brasil está em 7,5%, que é essa linha azul. Consequentemente... Só complementando, Julião, aqui nessa curva, então, para aqueles clientes que estão acompanhando, seria o quanto o mercado precifica os juros daqui para frente, né? Então, qual que é a visão do mercado para a curva de juros no Brasil olhando daqui para frente, certo? Isso. Hoje, os juros, o mercado vê que a taxa é baixa no curto prazo, mas lá no longo prazo ela sobe um pouquinho. O mercado acha que a taxa vai subir para esses níveis aí, de 7,5, 8 lá na frente. Tá? Mas há um tempo atrás era 12. Essa que é a mensagem. Houve uma queda estrutural na nossa taxa de longo prazo. Pode passando. Consequentemente, a expectativa, né, com os juros reais de longo prazo no Brasil também caiu. A gente sempre pagou 6%, né, 5%, 6%, 7% de juros reais nas NTN-Bs 2050, né, nos juros longos. Agora, com as reformas da Previdência, tudo que a gente falou, teto de gastos e política atual, a gente está pagando aí 4% na taxa de juros reais de longo prazo no Brasil. Pode passando. Tudo isso, como é que a gente consegue, né, ter essa previsibilidade de que os juros podem ficar baixos no longo prazo? Tudo isso é porque o Banco Central hoje, tá, ele é um Banco Central com credibilidade. E, consequentemente, o mercado hoje acredita que a inflação no longo prazo vai ficar controlada. Então, se você acreditar no fiscal, na política econômica e nesse Banco Central, você acredita que a inflação no longo prazo vai ser controlada. Há 2 anos atrás, que é a linha amarela, acreditávamos que a inflação ia para perto de 6 no longo prazo, está aí, 5,60. Hoje, a expectativa de inflação de longo prazo no Brasil está abaixo de 4. Então, é por isso que a gente está permitindo ficar com juros baixos no longo prazo. Legal. Podemos passar. Então,
essa explicação inicial é para mostrar como que foi um processo longo, árduo, mas o Brasil, que é a linha azul, ele está finalmente convergindo para a média da taxa de juros de diversos países emergentes. Então, a gente vê ali que em 2008, a linha amarela dos países emergentes, eles caíram os juros ali em 2008 e conseguiram ficar com juros mais baixos. E o Brasil não. O Brasil caiu e teve que passar por um processo um pouquinho mais difícil, mas agora a linha azul do Brasil, os juros no Brasil já estão abaixo da média dos países emergentes. E se a gente olhar aqui, isso aqui é só uma tabelinha com a oscilação dos juros no Brasil. Olha como que os juros no Brasil, nessa primeira parte aqui, como que ela oscilou? Tá? Oscilou do 2 até o 26. Mas aí o pontinho vermelho é onde está os juros hoje. Hoje, a gente está na mínima de um país que tem oscilações muito grandes. Os países desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, Europa, todos estão nas mínimas. Tá? Então, a mensagem aqui é que está todo mundo na mínima e o Brasil é o que teve a maior oscilação nesse período. Legal, João. Só para a gente trazer um panorama geral, então, primeiro, a gente veio lá de um juros acima de 25%, conseguiu implementar uma série de agendas de reforma, enfim, toda uma construção de um cenário que nos permitiu aí trazer esses juros para perto de 2,25%, mas como a gente pode notar até pelos últimos gráficos, a gente ainda continua muito em linha do que é o nível de juros atual, né, dos países emergentes, e ainda um pouco acima do que é o próprio nível de juros global, né, principalmente dos países desenvolvidos, que hoje acabam rodando juros até mesmo em patamares negativos. Passando, acho que até a bola agora para o Bruno, né, acho que o grande intuito aqui da nossa discussão, que vem ganhando corpo até no cenário aí, e até um pouco nas próprias discussões macroeconômicas, que é essa questão da possibilidade de um juro zero no Brasil, né? Então, a gente fala hoje de um patamar de 2,25, mas já tem uma linha de pensamento econômico que fala dessa possibilidade, né, da gente zerar os juros no Brasil. E aí eu vou passar a bola para o Bruno para ele explicar um pouco do que está por trás desse conceito, se existe realmente essa possibilidade, e aí falar um pouco dos que seriam os benefícios e as consequências, né? Até porque a gente sabe que a gente tem grandes riscos também atrelados a essa possibilidade de juros a zero no Brasil. Posso continuar aqui na apresentação, Bruno? Por favor. Bom, acho que a grande questão é um pouco isso que o Manfredini falou. A gente pode chegar aos juros zeros no Brasil? Tem uma questão que é bem relevante, que é a gente está vendo por uma crise sem precedentes. Então, na nossa visão, e acho que o Banco Central compactua disso, tanto que a atuação do Banco Central foi muito forte, foi muito bem sucedida até então, o Banco Central tem que dar o máximo de estímulo possível nesse momento. Qual é o máximo de estímulo nesse momento? É cair o máximo de juros que ele puder cair. A primeira pergunta, então, vem, será que ele pode cair os juros para zero, como outros países no mundo fizeram? Então, acho que para a gente olhar isso, tem várias teorias. Tá? Então, a primeira coisa seria, poxa, será que é possível que o Brasil possa caminhar para ter um juros igual ao dos Estados Unidos? Se a gente tiver um juros igual aos Estados Unidos, você não incentiva as pessoas a investirem nos Estados Unidos e não no Brasil, uma vez que o Brasil tem vários problemas fiscais, etc., que os Estados Unidos não têm. Então, essa seria uma das questionamentos. Hoje, a gente tem um juros, olhando para juros de um ano, um pouco acima dos juros dos Estados Unidos. Então, ainda teria um pouco de espaço. Pode passar, Manfredini, por favor. A gente acha que tem um segundo fator delimitante para a queda de juros, que é praticamente uma não arbitragem. O que seria isso? O Brasil, a taxa Selic é a taxa de juros básica da economia, né? Ou seja, a taxa de juros que o governo capta recursos para um ano, para um dia, por exemplo. Só que existe uma taxa de juros também que o governo capta recursos lá fora. E essa taxa de juros hoje é em torno de 1%, um pouquinho acima de 1%, em dólar. Então, uma outra restrição que a gente imagina hoje que poderia acontecer é, poxa, o Brasil não poderia ter um juros em reais menor do que o próprio juros do Brasil em dólar.
Então, a gente vê isso pelo CDS de um ano. Está em dois eixos diferentes, mas a gente consegue ver que o CDS, que é essa linha cinza, está um pouquinho acima de 100 days, ou seja, um pouquinho acima de um ano. Então, na nossa visão, essa seria uma restrição forte, porque se os juros que o Brasil toma dinheiro emprestado em reais for menor do que ele toma dinheiro emprestado em dólar, você geraria uma arbitragem. As pessoas poderiam emprestar dinheiro para o Brasil em dólar por ser mais seguro. Tá? Então, essa é uma outra questão que a gente tem testado. Pode passar, no Fredinho, por favor. E ainda, mas isso são teorias, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. A gente nunca nem pensou em vivenciar um cenário de juros zero, a possibilidade de chegar aos juros zero no Brasil. Então, essa discussão que a gente tem chamado do effective lower bound. Existe um juros que é quase que igual ao zero, a gente não pode ir abaixo dele, mas não é o zero, é um pouco acima. A gente não sabe. Então, essas são as duas grandes coisas que seriam restrições aos juros e muito abaixo. Agora, quando a gente olha para os nossos parceiros emergentes, a gente vê que mesmo os que caíram bastante juros não estão no zero. Então, quando você olha, por exemplo, Chile e Peru, estão um pouco acima de zero. O Chile, por exemplo, que tem um histórico de fiscal muito melhor que o nosso, tem um histórico de políticas econômicas bem feitas já há algumas décadas, ainda assim ele preferiu não trazer os juros abaixo, ao zero, porque ele acha que deveria ter um prêmio sobre os juros americanos ou sobre os juros de países envolvidos, por aí vai. Dessa forma, o que a gente acha é que, sim, existe uma restrição qualquer que é acima de zero. De todo jeito, parece que, quando a gente olha, por exemplo, o CDS, que está um pouco acima de 1%, ainda parece ter um espaço. Então, na nossa visão, se o Banco Central quiser cair juros, ainda teria um espaço, sim, para o Banco Central continuar caindo juros, ainda que não seja tão grande assim, seja um espaço bem menor. Tá? Aí, pode passar, meu filhinho, por favor? E aí, Manfred, a gente vem para a questão que é mais importante na nossa visão. Bom, beleza, a gente está vivendo um cenário novo, os juros caiu substancialmente, a gente acha que vai continuar baixo durante muito tempo. Tradicionalmente, o investimento em juros sempre foi um investimento bem positivo para multimercados, e particularmente para a gente. Como investir? O que fazer? Quais são as nossas possibilidades? Então, a primeira coisa que a gente queria trazer para mostrar para vocês é, primeiro, que o juro zero, no curto prazo, ele não significa que é juro zero na curva de juros inteira. Como o Júlio mostrou no começo da apresentação, a gente tem uma curva de juros. Ou seja, quando o Brasil o mercado existe juros para 1, 2, 3, 5, 10, 12 anos. E esses juros são médios daqui até lá. Então, a gente consegue decompor essa curva em todo ano. Qual é os juros todo ano daqui para frente? Então, a gente consegue ver que os juros agora, curto, implícito, até o final do ano, é 2%, um pouco acima de 2%. Para o ano que vem, já é perto de 3,5%. Para o ano seguinte, para o ano de 2022, é mais perto de 5,5%. E depois vai subindo para cima de 7% e vai acelerando ao longo dos próximos anos. Então, a primeira coisa que a gente pode ver existe um espaço grande para capturar esse prêmio se a gente acreditar que o Brasil não vai ter um problema fiscal muito grande, ou que a gente não vai ter um surto inflacionário muito grande. Então, a primeira coisa é dizer, não, tudo bem, os juros curtos não tem tanto espaço, mas os juros médios, longos, tem bastante espaço. É uma questão da gente querer estar disposto a correr esse risco, a gente achar que esses prêmios são altos o suficiente. E, de fato, quando a gente olha, saindo de um juros de 2%, a gente achar que esse juros vai para 7% no espaço de 2, 3 anos, parece elevado. Então, assim, sim, tem espaço para compressão de juros na parte média e longa da curva, principalmente média. A gente consegue ver que o juros sobe muito rápido até o ano de 2023 e depois fica mais ou menos estável, ele sobe muito pouquinho. Então, tem possibilidades de ganho ao longo da curva. Essa é a primeira coisa que a gente gostaria de mostrar. Legal. Então, Bruno, aqui só para entender. Então, hoje a gente discute muito essa questão dos juros, né, do curto prazo, enfim, que vai ser até uma possibilidade do final desse ciclo, né, que iniciou aí de cortes aí com o começo da pandemia, mas o mercado, olhando no médio e longo prazo, atribui ainda um juros num patamar muito mais alto para aquilo que a gente espera com relação à política monetária no Brasil, certo? Sem dúvida. Obviamente, o que esses últimos 4 meses provaram é que o mercado, que as coisas mudam muito rápido. Então, é natural o mercado demandar um prêmio mais alto. Por outro lado, sempre que tem prêmio, tem possibilidade de ganho. Então, é a escolha de você querer correr esse risco ou não.
Tá? Então, essa é uma das considerações que a gente faz recorrentemente para ver se tem alguma coisa para ser feita ou não. Legal. Tá? A outra coisa que a gente vem exercendo bastante, no fundo, nos últimos meses, é o câmbio. Quando você olha, o Júlio mostrou há pouco tempo o gráfico da taxa de juros média do Brasil contra a taxa de juros média do país emergente. E a gente viu que o Brasil começou a trabalhar com juros abaixo da média dos países emergentes. E a gente consegue ver que o câmbio, que é essa linha azul, começou a ter uma performance muito pior quando o Brasil começou a ter um juros muito menor que os outros países emergentes. O que isso diz para a gente? Diz que em algum momento o real deixou de ser uma moeda competitiva. Quando você começou a ter um juros muito baixo aqui, as pessoas começaram a usar o real como uma moeda de fundeio. Elas se financiavam no real ou usavam como hedge para ter posições em outras moedas e por aí vai. Então, o que é importante o câmbio passa a ter uma outra conotação nos nossos portfólios. A gente sempre usou o real, historicamente, todo mundo, como um risk-on, risk-off. Se a gente achava que o Brasil ia bem, a gente estava vendido em dólar, comprado em real, porque a gente achava que o real ia performar melhor. Agora a gente pode ver que isso não acontece mais, que o real tem um comportamento totalmente diferente do que foi no passado. Então a gente tem usado o real como uma forma de proteção, como hedge. Por quê? Porque com esses juros baixos, é natural que uma parte da poupança brasileira vá para fora, que o fluxo de estrangeiros que vinha aqui para capturar esses juros altos não venha mais, ou até porventura saia, como saiu nos últimos anos. E isso faz com que o real seja uma moeda menos competitiva e com menos appeal. Então, o câmbio passa a ter uma composição no portfólio um pouco diferente, muito mais de proteção do que efetivamente de posição de risco. Não, a gente está vendido em dólar quando a gente acha que vai melhorar. A gente não acha que é mais um ativo que entra nessa caixinha. A gente olha o câmbio, não, a gente quer estar comprado quando a gente está com medo, a gente quer ter proteção alguma coisa, ou a gente fica zerado. Mas o câmbio passa a usar como um contrapeso muito grande para as nossas posições. Porque Legal. nesse cenário o câmbio fica pouco competitivo. Bruno, e até, enfim, acho que uma questão que se discute, né, dessa possibilidade do juro zero é o descontrole cambial, né? Então, até a gente já acompanhou aqui, ao longo desses últimos cortes, sempre quando o Banco Central sinalizava que ele seria mais forte, o câmbio, né, o real, ele acabava se desvalorizando, né? Então, acho que esse pode ser um dos pontos aí para a gente colocar nessa discussão da possibilidade ou não, né, dessa questão do juro zero, né? A verdade é que o real já vem se acostumando a esses juros baixos. Obviamente, essas coisas demoram tempo, né? A poupança brasileira é muito grande. É a poupança desde o brasileiro que tem dinheiro investido aqui e que nunca pensou em mandar dinheiro lá para fora e que hoje tem, por exemplo, milhões de acessos a fundos da plataforma da XP para investir lá fora, até o investidor estrangeiro que vinha aqui para ganhar 10, 15, 20% ao ano sem fazer força nenhuma, que agora não ganha mais nada e que fala, beleza, vou procurar outros investimentos. Então, isso foi acontecendo ao longo dos últimos anos e a gente acha que vai continuar acontecendo. Mas a gente vê que a grande verdade é que a grande piora do real veio quando, por exemplo, estressou a política, quando teve a saída do Moro. Dali que o real deu uma estilingada mais forte também. Então, tem essas duas coisas. O real passa a ser mais sensível. Tanto que uma coisa que a gente tem discutido muito é que a volatilidade do real aumentou muito, 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 muito. E quando você olha o carrego do real, uma coisa que sempre se olha quando você olha a moeda é o carrego ajustado à volatilidade. Ou seja, uma moeda que tem um carrego alto, quando você fica parado lá, você recebe um juros alto, mas tem uma volatilidade muito alta, ou seja, o carrego você perde toda hora porque ela oscila muito para cima e para baixo, ela não é tão apetitosa, não tem tanto appeal. O real está numa situação horrorosa, porque ele tem um carrego muito baixo e uma volatilidade muito alta. A gente acha até que o Banco Central, de alguma forma, deveria atuar para conter a volatilidade. Não estou falando de taxa de juros, de nível de taxa de câmbio, não, mas a volatilidade tão grande assim, como uma hora está 6, uma hora está 4,80, uma hora está 5,50, uma hora está 5. Você imagina para uma pessoa, para um exportador mesmo, é muito difícil programar. Para uma empresa, é muito difícil programar. Então, é complicado. Então, a gente acha que o Banco Central deveria atuar mais fortemente para conter essa volatilidade e deixar a moeda um pouco mais, porque até não traz o fluxo. Tá? Assim, não vem ninguém não vem fluxo para o Brasil com uma volatilidade tão elevada. Tá? Acho que tem um pouco disso.
Legal. Só antes da gente dar sequência na apresentação, acho que é importante reforçar, quem está nos acompanhando e queira fazer alguma dúvida, a gente até vai separar alguns minutinhos finais, acho que dessa interação, para colocar algumas perguntas que foram recorrentes, sempre utilizar aqui a plataforma de Q&A, né? Então, pode clicar aqui no Q&A, enviar a pergunta, e aí aqueles que estão acompanhando também votarem, deram like, porque as perguntas mais votadas vão ser as perguntas que a gente vai colocar aí ao final do programa. Não, pode seguir a apresentação. Então, vamos lá. Pode passar. E aí a gente vai para um outro ativo que passa a ter muita importância nos nossos portfólios nos últimos anos e principalmente com a queda da taxa de juros, que é a Bolsa. Tá? Eu não tenho pretensão de discutir preço de ações específicas, mas a gente olha a Bolsa de uma forma bem macro. Tá? Então, assim, olhando para a Bolsa, qual é o grande termômetro quando você olha a Bolsa? Como é que você mede preço? Uma forma que o mercado gosta de olhar é a relação preço-lucro, né? Ou price earnings, que é pegar o preço de agora, pega a projeção de lucro do próximo ano, ou então o lucro acumulado dos últimos anos, e vê aquela relação. Então, por exemplo, uma ação que tem um preço de 100, né, e um lucro estimado, ou nos últimos 12 meses, de 10, ela tem uma relação preço-lucro, ou PI, de 10, né, 100 sobre 10. Então, é um pouco isso que a gente está vendo. Quando a gente olha para o Bovespa, é a primeira coisa que a gente olha, mas a gente gosta de olhar um pouco além. E aí, por isso eu queria evoluir, para mostrar onde entra os juros nessa equação. Pode passar, por favor. Quando a gente pega o price earnings, a gente gosta de inverter ele. Tá? É o que a gente chama de earnings yield. O que significa isso? Pegando aquele mesmo exemplo que eu dei, uma empresa que tem um preço de 100 e um lucro de 10. Se a gente inverter, se a gente fizer o lucro sobre o preço, a gente vai ter esse earnings yield, que nada mais é que a rentabilidade da empresa. Então, essa empresa tem um lucro de 10 sobre um preço de 100, ela te dá uma rentabilidade de 10% ao ano. Tá? E esse 10% ao ano que ela dá de rentabilidade é real. Por que real? Porque ele é corrigido pela inflação. Tudo mais constante, as empresas da Bolsa vão corrigir seus produtos e serviços pela inflação ao longo do próximo ano e te dá uma rentabilidade que seja em torno de X%. Tá? Então, quando a gente olha a rentabilidade da Bolsa hoje em dia, que é esse earnings yield, e compara com a NTN-B de 5 anos, a gente vê que essa diferença hoje é muito, muito, muito grande. Sendo que a gente tem um problema hoje que como está tudo muito nebuloso, as projeções de lucro para o ano que vem estão perdidas, ninguém sabe qual é a projeção. Então, parece que ela tem uma rentabilidade menor ainda. Então, a gente olhando para esse gráfico, a gente vê que a diferença entre o lucro implícito, né, a rentabilidade implícita da Bolsa e da NTN-B é muito elevada, ainda com uma projeção de lucros muito baixas. E aí a gente passa para o próximo gráfico, Manfra, que é o que a gente realmente gosta de olhar, que é o que a gente chama de Equity Risk Premium. O que é o Equity Risk Premium? Essa linha amarela, que novamente ela está desatualizada, porque as projeções de lucros da Bolsa estão desatualizadas, mas ela te diz o seguinte: qual é a diferença, qual é o risco, qual é o prêmio que você tem para estar em Bolsa? Qual é a rentabilidade que a Bolsa tem a mais ou a menos que a renda fixa para o mesmo prazo? E quando a gente olha, você vê que é uma rentabilidade muito alta, em torno de 4% ao ano, que a Bolsa tem acima da renda fixa, novamente, ainda com projeções de lucros muito baixas. Se os lucros forem melhores do que a gente e o mercado espera, essa rentabilidade vai ser maior ainda, e essa diferença com a NTN-B vai ser maior ainda. Então, a Bolsa, na nossa visão, não só tem, ao mesmo tempo, as empresas performam melhor e vão melhores, porque os juros baixos estimula muito a economia. O Guilherme Benchimol gosta de falar uma coisa que eu concordo 100%. O papel dos juros baixos na economia é transformador, ele incentiva o empreendedorismo, ele incentiva as pessoas que não têm dinheiro, que têm dinheiro e que não sabem o que fazer, a tomarem mais risco, a montar uma padaria, montar um bar, montar um negócio, milhões de outras coisas, e transforma, e dá o poder à sociedade privada de tomar a iniciativa das coisas. Então, a gente acha que, além disso, a Bolsa naturalmente fica muito mais barata. Por quê? Porque o diferencial de juros entre a Bolsa e a renda fixa é altíssimo. E aí, passando para mais a última, acho que o último slide, e pela primeira vez na história, a gente tem o dividendo implícito nas ações da Bolsa, o dividend yield, ou seja, a empresa tem, pegando um exemplo aqui lá, tem o lucro de 10, né? Ela tem uma empresa que custa 100, ela tem um lucro de 10, mas ela não paga todo aquele seu lucro de dividendo.
ela tem o payout dela, que é quanto que ela escolhe pagar em dividendos, que aí você recebe aquele dinheiro mesmo. Esse é o dividend yield. Digamos que a empresa pague 5 dos 10 de lucro que ela tem, ela paga 5 em dividendo, ela vai ter um dividend yield de 5%, tá? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando. E aí, pela primeira vez na história da Bolsa, até mesmo o dividend yield, né, é acima da rentabilidade da renda fixa. Então, isso para a gente é muito poderoso. Sem contar, obviamente, aquelas questões que a gente já vem discutindo há muito tempo, que é a alocação média do brasileiro em bolsa muito baixa. O brasileiro agora, depois que a bolsa voltou, está com 13% de alocação, que é abaixo da média em renda variável. No mundo desenvolvido, é entre 35% e 50%. Então, assim, eu acho que a bolsa é uma coisa que veio para o nosso portfólio nos últimos anos, e na verdade a gente tem posição comprada em bolsa no fundo desde maio de 2016. Obviamente a gente virou esse ano muito mais otimista em bolsa e sofreu bem com a Covid, veio diminuindo e depois foi aumentando bastante ao longo dos últimos meses, porque a gente está vendo um cenário mais otimista, mais positivo para a bolsa e mais construtivo. E, obviamente tem vários riscos, mas a gente acha que no médio prazo a bolsa sem dúvida é um grande ativo para ter no portfólio. E aí o câmbio passa a compor de uma forma como proteção, ou a gente está zerado ou a gente está comprado em dólar. A gente continua apostando bastante nas alocações aplicadas em juros, como a gente mostrou ali atrás, ainda tem prêmio na parte intermediária da curva. A gente acredita que esse prêmio é melhor comido, né? A gente consegue comer melhor ele via parte da curva de juros real. Mas eu acho que é isso, sim, Manfredini. Acho que é legal a gente abrir para perguntas aí. Exato. Antes, só relembrando, né, quem está participando aqui, hoje a gente conta aqui com a presença do Bruno e do Júlio. Eles são os gestores de toda a família macro de produtos da nossa XP Asset, né? Então, são 4 produtos que hoje a gente tem dentro da plataforma. Um produto que chama XP Macro Institucional, que é um produto com maior liquidez, é um produto com menor risco, né? Então, para clientes conservadores, que ainda buscam produtos, estão iniciando, né, esse processo de conhecimento sobre a indústria de fundos multimercados. A gente tem o XP Macro, que é o produto com maior histórico, né? Já está completamos 4 anos, né, de histórico, um produto que tem como objetivo de entrega CDI mais 5% anualizado, então um produto já com um risco intermediário dentro de um portfólio de alocação, e a gente também tem o XP Macro Plus, que teoricamente ele é o dobro do risco do XP Macro, então para clientes com um perfil mais agressivo e que também tem como objetivo maiores retornos. E aí, completando a grade, a gente tem o XP Macro Juros Ativo, que é o nosso produto que ele incorpora somente as estratégias de juros dentro do seu portfólio. Então, acho que é importante sempre relembrar, né, que dentro dos fundos macro, como o Bruno e o Júlio comentaram, eles têm aí toda uma discussão sobre uma tese, sobre um cenário, e a partir disso eles vão procurar oportunidades em diferentes mercados, em diferentes ativos, né? E eu acho que a grande dinâmica, acho que o grande diferencial do fundo macro é que o Júlio e o Bruno eles podem montar posições em diferentes cenários, tanto comprado quanto posições vendidas, posições em moeda, posições em bolsas, posições que se complementam, que uma pode servir de proteção para a outra. Então, acho que esse é o grande diferencial, o grande brilhantismo, né, dessa questão dos investimentos em fundos multimercados macro. E acho que é até legal ter um pouco nessa dinâmica, tanto o Bruno quanto o Júlio, que vocês contassem, né, como que funciona essa dinâmica do processo de tomada de decisão, até para a gente finalizar aqui a nossa apresentação, e como vocês estão posicionados hoje diante de tudo aquilo que a gente discutiu. Acho que o Bruno já deu um pouco do gostinho, mas acho que vocês contando o portfólio como um todo fica mais fácil até para o nosso cliente aqui visualizar o que ele está investindo quando ele aplica num dos fundos da nossa família macro aqui da XP. Então, eu vou tentar, em poucas palavras, né, falar um pouquinho do nosso processo que você falou, como que é o processo de investimento, né, e como que a gente chega na tomada de decisão. Nós somos uma equipe, né? Eu, Bruno, temos gestores internacionais, temos uma equipe de área econômica, temos uma equipe de analistas de bolsa, e nós temos um comitê econômico para embasar nossa tomada de decisão. Então, nós temos reuniões diárias, semanais, mensais, na qual a gente discute o cenário econômico, a gente vai montando o quebra-cabeça, a gente gosta de falar dessa maneira, do cenário externo, começa lá fora,
depois a gente traz para o Brasil, vê os impactos que os acontecimentos lá fora também impactam aqui, e diante da análise da atividade econômica, da inflação, a gente traça o nosso cenário para o Brasil. O cenário para juros, consequentemente o cenário para atividade econômica, para a Bolsa. E diante dessa discussão, o cenário montado, a gente passa a montar o portfólio. Então, diante de um cenário, que é até a discussão que a gente diz mais difícil, a gente passa, diante disso, o que é melhor estar investido? E aí é o legal que no nosso fundo macro, nós temos uma discussão em consenso, eu, Bruno e a equipe, a gente escolhe o melhor portfólio possível. O que é melhor? É bolsa? É juros? E a gente vai montando o portfólio dessa maneira, revisando o cenário diariamente. Isso é importante dizer. Então, já passando para o portfólio, o Bruno antecipou muito já do nosso portfólio, mas com um cenário econômico hoje, né, de atividade fraca, mas em recuperação, e com juros que vão ficar baixos, no nosso entender, por muito tempo, nós entendemos que as melhores alocações são aplicação em juros de médio prazo, para capturar todo o prêmio da curva de juros, né? Aqueles prêmios que tem, a curva de juros precifica altas, né? E a gente prefere estar em juros reais, em NTN-Bs, de prazo intermediário, porque elas te dão a proteção da inflação, né? Vai que a inflação sobe, a NTN-B te protege. Então, a melhor alocação são juros intermediários, NTN-Bs e bolsa, que diante desse cenário de juros baixos, que nem o Bruno comentou, e recuperação da atividade econômica à frente, né? Um cenário que a gente brasileiro nunca viu antes, né? De juros tão baixos, né? E de realocação de portfólio, a gente acha que a combinação desses dois instrumentos, juros e bolsa, é o melhor a se fazer no momento, com a proteção. Vocês vão perguntar, e a proteção? E se acontecer alguma crise do coronavírus? A gente elencou aqui que com juros nesse patamar, o dólar, né, a moeda brasileira deixa de ser atraente, o real. Então, a gente usa muito o câmbio como proteção das nossas posições otimistas em Brasil. Então, o legal do multimercado é que a gente escolhe os mercados que a gente quer atuar e ainda faz proteções para esses cenários de incerteza, principalmente agora que a gente está vivendo, Manfra. Então, a gente se comportou muito bem depois da crise que a gente, né, teve uma perda ali em fevereiro e março, mas a gente depois alinhou o portfólio com proteções e viemos recuperando muito bem agora em abril, maio, junho, julho, com portfólio bem equilibrado, com proteções específicas. Legal. E acho que, só para passar a bola para o Bruno, acho que tem até uma pergunta que vai um pouco nessa linha, queria que você explicasse sobre o controle de risco, né? Então, a partir do momento que vocês definem, né, todo esse cenário, as teses e a alocação, em quais ativos, né, você encontra hoje uma oportunidade em termos de retorno, como que funciona para você controlar o risco do portfólio como um todo, né? Como que é essa discussão dentro da equipe? Tá ótimo. Cara, só depois de interromper, tem várias perguntas boas aqui, se a gente puder respondê-las, tem umas perguntas que eu achei interessantes. A primeira, como você falou, acho que o Bruno Nunes também acho que fez essa pergunta, como é que a gente controla uma posição alavancada em juros? É verdade que 90% das vezes, quando a gente está fazendo uma posição em juros, ela é alavancada. Por quê? Tá? Porque a volatilidade dos juros ela é muito menor. Então, vamos falar assim, o juros está 2, a gente acha que pode, está 2,25, acha que pode ir para 1,75, a gente tem mais 0,35, 0,40 para ganhar. Então, você tem que ter uma posição um pouco maior para poder capturar esse dinheiro. Só lembrando que a gente nunca vai perder esse dinheiro nunca vai perder por estar alavancado. Tá? Então, digamos que a gente tem o que a gente chama de, sei lá, uma exposição de 3 PLs durante um ano. O que significa isso? Que para cada 1% que o juros se mexa, o fundo se mexe 3%. Então, a não ser que tenha um choque e que a Selic suba 30%, que não existe isso, a gente não tem como perder o patrimônio do fundo, nada disso. Então, assim, ela por estar alavancada, ela não tem problema. A gente controla bastante o risco do fundo, a gente usa várias métricas, desde volatilidade, VaR, estresse, tudo isso para manter o risco do fundo ajustado ao que a gente gostaria, que é uma volatilidade em torno de 5% ao ano. Tá? Nessa mesma linha, deixa eu só ver aqui, Manfred, eu vou fazer o papel aqui que você está fazendo, você não fica chateado comigo, não. Não, fica à vontade, até porque... Alguém fez uma pergunta que eu achei bem legal. Alguém fez uma pergunta. Pô, tem muita gente...
tem muita gente apostando, desculpa, eu não vou ver quem foi, tem muita gente apostando no juro baixo, qual é o plano B se vocês estiverem errado? Cara, isso é uma coisa que para a gente é fundamental, a gente odeia estar numa posição que se a gente estiver errado, a gente perde tudo. Então, quando eu falei que a gente tem uma posição que a gente hoje está preferindo estar em juro real, é por conta disso. Por que o juro real? O juro real é a taxa de juros protegida com a inflação. Então, a gente só acha, por exemplo, que a gente não ganha dinheiro aplicado em juros para 18 meses, por exemplo, se a inflação for muito alta. Só nesse cenário que o Banco Central vai ter que subir juros. E aí, como a gente tem a proteção da inflação, a inflação protege a gente nesse cenário. Então, a gente está sempre tentando compor um portfólio e que não deixa a gente em córnea. A gente entende que é muito importante no nosso negócio o que a gente quer fazer é ter um cenário macro e monetizar aquele cenário, ou seja, ganhar dinheiro com o cenário que a gente acredita. Para isso, a gente precisa estar vivo no longo prazo. Então, para isso, a gente tem que tentar fugir desses cornes. Não é sempre que a gente consegue. O Covid está aí para mostrar isso. A gente não conseguiu prever isso. E erramos na análise em algum momento. A grande verdade foi essa. Mas a gente tenta sempre se proteger. Legal. Só quando você até dá uma olhada nas perguntas, até a gente já entrar nas considerações finais, que infelizmente nosso tempo está esgotando. Acho que é importante reforçar que, até se vocês liberarem, a gente gostaria de disponibilizar, acho que teve muito questionamento sobre a possibilidade da gente disponibilizar essa apresentação. Com certeza, pode disponibilizar, é um prazer. Então, a gente vai fazer isso via o nosso LinkedIn, inclusive quem ainda não segue, a gente tem um LinkedIn da nossa Asset, XP Asset, só procurar lá que provavelmente aí nas próximas horas a gente já disponibiliza essa apresentação. E um outro meio hoje de comunicação nosso, junto com os nossos clientes, é o Telegram. Eu, inclusive, vou soltar aqui dentro desse canal de chat aqui do lado, o link para inscrição dentro do Telegram. Porque lá a gente não só tem toda essa apresentação e, enfim, interações que a gente vai divulgar ao longo do tempo, mas também a gente divulga normalmente as nossas cartas e os comentários mensais dos gestores, né? Que eu acho que é uma maneira bem interessante, não só da gente ter uma profundidade maior sobre o cenário, como tem sido o viés de quem está ali na frente, na tomada de decisão, como que está sendo toda a nossa construção de cenário dentro da nossa equipe de gestão. Bom, já soltamos aqui o link, não deixem de participar, não deixem de se inscrever, porque acho que tem bastante material interessante para ser compartilhado aí ao longo do tempo. Brunão, Júlia, eu vou deixar aí os últimos minutos aí para as considerações finais, enfim, se vocês até quiserem reforçar algum ponto específico, mas de antemão até de agradecer a presença de todos no nosso painel. E reforçando, né, quem tiver interesse em alocar ou tentar até entender melhor os fundos hoje que estão sob gestão dessa dupla, no nosso site da xpasset.com.br, temos lá todas as listas de fundos macros com bastante informação, complementares, enfim, acho que muita coisa que pode agregar aí no dia a dia. Julião, Bruno, deixar a palavra aí para vocês. Então, eu queria agradecer a todos a presença nessa live, uma das primeiras da Expert, né? Eu acho que a Expert não poderia ter vindo no momento mais especial, né? Que os juros estão nos níveis mais baixos da história brasileira e, portanto, né, uma feira de investimentos é o momento em que vocês vão poder ter a oportunidade de escolher, né, aqueles investimentos que vão te dar o retorno necessário, porque eu acho que, mais do que nunca, agora vocês vão ter que diversificar. Quem não tomou risco até agora vai ter que tomar, eu imagino que todos já estejam, né, diversificando seus portfólios, e para isso, para você sair daquela renda fixa que agora saiu de juros de 1,20 ao mês, lembra? 1,20? Agora é 0,16, para vocês terem ideia, é 0,16 bruto ao mês. Então, praticamente a renda fixa, né, o CDI, não existe mais. E a gente aqui, como gestor de multimercado, né, sempre vai falar, a diversificação dos investidores é um pouco de bolsa, um pouco de multimercado e aí, eventualmente, um pouco de crédito, algum outro ativo específico. Mas a Expert não veio em melhor momento para que vocês possam fazer essa alocação sempre ajustado ao risco de vocês, tá? Vocês têm que aguentar, né, o risco que vocês decidirem assumir. Acho que é isso. Muito obrigado. Valeu, Julião. Brunão, considerações finais. Se você tiver alguma pergunta ainda que queira responder, a gente tem mais um minutinho. Acho que não vai dar muito tempo. Bom, queria agradecer a presença de todos aqui de manhã, começando a Expert. Como o Júlio falou, acho que a função disso é impressionante, a função que
que a educação financeira teve no Brasil no último ano foi uma coisa assim que eu realmente nunca imaginei ver. A gente sempre, por exemplo, com as posições que a gente tinha comprado em bolsa e falava, o gringo vai vir, o gringo vai vir. O gringo não só não veio, como o gringo só vendeu bolsa. Mas quem comprou e quem está dando show é o investidor nacional. A gente vê uma discussão cada vez mais bem educada, cada vez mais bem feita sobre investimentos no Brasil. Acho que é um papel fundamental das assessores de investimento, da educação financeira como um todo. Eu acho que a Exper é um ambiente fantástico para isso, de graça para todo mundo. Então aproveitem, vai ser muito legal. Sobre o que a gente falou, eu queria reforçar que se ficou alguma dúvida, desculpa, a gente não teve tempo de responder, manda, e eu não sei se o Telegram você consegue mandar, Manfredini, não sei se eles só veem, mas Eu já se mandei não... aqui, a gente já mandou aqui para todo mundo, mas vou Não, mas se reforçar. ficou alguma dúvida, mandem para a gente vai ter o maior prazer de continuar respondendo as perguntas, faltou tempo, mas a gente tem o maior prazer de responder. Eu queria agradecer a todo mundo que foi cliente, é cliente, que nos apoiou e que nos confiou nesse momento turbulento. A gente tem tentado entregar o melhor possível. A gente sabe que é um momento difícil, que é um momento que todo mundo já está preocupado com a sua própria saúde, ainda tem que ficar preocupando com o investimento, é sempre difícil, mas que a gente está fazendo o máximo para conseguir entregar uma boa rentabilidade e continuar fazendo bem o que a gente gosta de fazer, que é fazer gestão de fundos. Muito obrigado, gente. Legal, pessoal. Agradecer. Passar a palavra para a Bianca, ela já vai contar um pouco mais sobre nosso cronograma aí ao longo do dia. Valeu. Isso. Oi, pessoal, bom dia. Para reforçar, o nosso cronograma está no Telegram e também está no LinkedIn da Asset, então só procurar lá no LinkedIn XP Asset Management, você pode acessar, tem as inscrições também. A gente vai iniciar agora às 11 horas um bate-papo com o André Mazetti, com o Felipe Celidônio, falando um pouco de diversificação em fundos imobiliários. E só para complementar o Bruno, quem for com dúvida e ela não foi respondida, como a gente não consegue mandar no Telegram, pode mandar via ri@xpasset.com.br, tá? No nosso e-mail de atendimento aos investidores. Tá ok? Legal. Obrigada. Não deixem de aproveitar a oportunidade de participar desse nosso painel de 2 horas. Tema bastante interessante, fundos imobiliários, um tema extremamente em alta desse mercado, e a gente vai apresentar uma nova opção de investimento dentro dessa indústria. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço, gente. Obrigado a todos.